Mensagem que eu creio vir dos céus para nós. E o que nós precisamos fazer, o que nós podemos e devemos fazer, é exatamente o que está escrito aqui. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, o verso 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós vamos orar nesse instante, irmãos. Nós vamos pedir a Deus pelo nosso país. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que coloque uma pessoa que seja usada por Ele. Sempre quando a gente pensa em pleito eleitoral, eu me lembro de que Deus usou uma pessoa um dia para cumprir o plano que Ele tinha para o seu povo. Deus usou uma pessoa que não era bem uma pessoa de dentro do povo. Deus, quando quis libertar o povo de Israel, porque havia prometido para o povo de Israel que iria libertá-lo um dia, Deus usou Ciro. Tudo começou com Ciro. Ciro era um rei persa que não tinha nada a ver com o povo de Deus, que nem conhecia verdadeiramente o Deus de Israel. Ele pode ter ouvido falar, ele pode até ter sido influenciado por pessoas que de uma maneira positiva, eram do povo de Deus e estavam perto dele. E eu, baseado naquilo que eu já pude perceber nessa história, eu quero crer, irmão, que Deus pode usar quem quer que seja. Quem quer que seja. Basta que aconteça aquilo que o povo de Deus precisa fazer. Porque quando o povo de Deus se dobra diante da autoridade divina, Deus move os céus. E a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz isso. Mas nós temos duas coisas que nós podemos fazer. Nós temos que ter consciência, fazemos aquilo que é certo, e nós temos que orar. E nós temos, no domingo que vem, cada um de vocês vai exercer o voto, né? E voto é uma coisa simples, que você hoje até não é nem mais na caneta, né? É uma coisa simples. Você vai lá e executa, e acabou. Aquilo que você tinha que fazer, você já fez. É muito simples. Mas orar é outra coisa. E a Bíblia diz para você, como povo de Deus, para que você ore. Então nós vamos fazer isso agora. Eu vou franquear a palavra mais uma vez, para que qualquer irmão que nesse momento queira dizer ao Senhor: Senhor, abençoe a nossa nação. Abençoe a nossa nação. Se você quiser fazer isso, faça isso em oração nesse instante. Qualquer irmão que sentiu o desejo no coração, ore ao Senhor e peça que Deus abençoe a nossa nação e nos dê uma eleição tranquila e nos dê a vontade do Senhor na nossa vida. Sim, Jesus. Amém. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sim, Deus. Ilumina os corações.
Sim. Sim, Jesus. Sim, Deus. Sim, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, amém, Deus. Sim. Sim, Deus. Sim, Jesus. Amém. Amém, Deus. Sim. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor nos proteja, o Senhor nos dê a graça de termos uma eleição tranquila, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor faça a vontade do Senhor para a vida da nossa nação, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, a Tua vontade ela é perfeita e ela é agradável. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça a Tua vontade na vida da nossa nação. Dê consciência ao povo brasileiro, Senhor. Abre os olhos, abre o entendimento do povo brasileiro para que ele possa perceber, Senhor, qual é a vontade do Senhor nesse pleito eleitoral, e que em nome de Jesus seja feita esta vontade, porque nós sabemos que quando a Tua vontade for feita na vida desta nação, nós teremos um país muito melhor, um país, Senhor, muito mais digno do que somos hoje, um país, Senhor, diferente, um país, Senhor, cujo mundo olha para nós e certamente olhará para nós e certamente poderá observar que a bondosa mão do Senhor nos abençoa. Tem misericórdia de nós, Senhor, e não permita que nada de mal aconteça durante este final de semana que vem, onde cada brasileiro vai ter a oportunidade, Senhor, de colocar o seu voto numa urna. Que em nome de Jesus não haja nenhuma falcatrua, que em nome de Jesus, Senhor, todas as coisas sejam feitas com lisura, com transparência, com honestidade, para que de verdade mesmo a vontade do povo brasileiro seja feita no próximo domingo, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja abençoando a pessoa que estiver governando este país. Eu peço em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor pode usar qualquer pessoa, mas eu creio que o Senhor usa com muito mais facilidade aqueles que estão com os olhos voltados para o Senhor, aqueles que de uma forma ou outra, Senhor, estão, como o texto diz, humilhados, orando e buscando a Tua face, buscando que o Senhor os ajude. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor não permita que nós sejamos governados por pessoas que não olhem para o Senhor, por pessoas, Senhor, que não se humilhem debaixo da Tua autoridade e proteção, por pessoas que não buscam o Teu conselho, porque certamente nós sofreremos com isso como nação. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, governa esta eleição, governa o nosso país, tem misericórdia de nós e nos dá dias melhores, dias diferentes, dias, Senhor, que não são sombrios como o futuro parece que nos aponta. Que em nome de Jesus
Cristo, o Senhor dê uma guinada na nossa nação, que o Senhor nos tire deste momento caótico que nós estamos vivendo, não só sociologicamente falando, num contexto geral, não só economicamente falando, porque a nossa nação, Senhor, hoje vive um contexto moral depravado, e nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, que haja alguém que seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor para nos levar para um tempo diferente. Tem misericórdia de nós e dá uma guinada na nossa nação. É o que nós pedimos com muita humildade, no nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Não poderia deixar de trazer algo para o seu coração hoje que diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo onde nós temos uma responsabilidade. Hoje o Brasil tem uma responsabilidade, mas eu não quero me referir ao Brasil como um todo aqui. Eu quero me referir a você. Você que se julga ser povo de Deus. Você tem uma responsabilidade, meu irmão. Você tem uma responsabilidade com a sua pátria, nesses dias agora. Eu não estou me referindo só no dia 7, quando você vai depositar o seu voto. Eu estou me referindo à maneira com que você vai fazer isso. Eu estou me referindo ao processo de oração, que eu imagino que talvez você já deva ter colocado no seu coração, para que quando chegar o dia, você de verdade mesmo esteja respaldado pela vontade de Deus na sua vida, e orando para que Deus faça e cumpra a vontade dEle para a nossa nação. Eu espero que você já tenha, não só no dia de hoje, mas já tenha orado, pedido a Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que coloque um governante segundo o seu coração, ou pelo menos alguém que vai e que pode ser usado por Deus ali na presidência do nosso país. Eu só quero deixar claro hoje aqui para cada um de nós que somos povo do Senhor, que nós temos uma responsabilidade com a nossa pátria, e não é porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo, cujo Rei é o nosso Senhor, que nós estamos isentos da responsabilidade ou das responsabilidades que a nós são conferidas como cidadãos brasileiros. Nós precisamos orar e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia da nossa nação. 2 Crônicas 7,14, eu vou olhar para esse texto com muita paciência, com muita calma. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você percebesse coisas grandiosas que existem nesse texto aqui, que é um texto abençoador e muito propício para o momento de vida que nós estamos vivendo hoje. Diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus mesmo diz no texto que existe um povo seu. Deus diz: se o meu povo. Então, eu quero deixar claro para você que o protagonismo em todas as coisas espirituais, o protagonismo está nas mãos do povo de Deus. É lógico que quando Deus falou isso, Ele falou para o povo judeu, e o povo judeu olhava para Ele como rei, como soberano, como Senhor, e não havia no meio do povo judeu um outro Deus a não ser o Senhor. No entanto, hoje, nós aqui no Brasil, nós também podemos dizer: eu sou o povo de Deus. Se eu pedisse aqui para levantar quem se considera povo de Deus, é muito provável que você ficasse em pé. E se você ficasse em pé, então eu vou dizer para você: tudo que daqui até o final dessa mensagem tem a ver com você. Tem a ver com aquele que se diz povo de Deus. E Deus mesmo disse: o meu povo é protagonista nessa situação. Se a situação é espiritual, se a situação depende de mim, é através do meu povo que eu vou fazer, e é para o meu povo. A Bíblia também vai dizer no texto que a gente continua lendo aqui, que esse povo tem uma terra, não é mesmo? Não existe povo sem terra. Hoje, embora tenha um movimento sem terra, não existe povo sem terra, porque nós estamos aqui.
hoje, e a nossa terra é o Brasil. Para os destinatários originais aqui do texto, a terra deles era a terra de Judá. E é interessante porque Jesus foi um homem como eu e você, e ele tinha uma nacionalidade. Jesus tinha uma terra. A terra dele era a terra de Israel. E Jesus, ele tinha uma história naquela terra. Jesus tinha raízes naquela terra. Jesus tinha um compromisso com a terra dele. Ele, engraçado que quando ele estava vivendo e trabalhando no seu ministério, em muitos momentos ele dizia: primeiro eu tenho que fazer as coisas para o meu povo. Para o meu povo. Jesus tinha um compromisso com o povo dele. Não dá para a igreja hoje pensar que só porque nós somos seres espirituais, nós não temos um compromisso com a nossa nação. Nós temos sim um compromisso com a nossa nação, irmão. Assim como Jesus tinha. Não é só Jesus que tinha compromisso com a nação dele, não. O apóstolo Paulo também tinha compromisso com a sua terra. Olha o amor e a dedicação do apóstolo Paulo, quando ele relata nesse texto de Romanos capítulo 9, nos versículos 1 a 5. Olha o que ele fala com relação ao sentimento do coração dele, em relação aos seus patrícios, à sua nação, aos seus irmãos de nacionalidade. Diz assim a palavra de Deus: eu digo a verdade em Cristo e eu não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Você viu o sentimento do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu preferia ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, por amor à minha nação, por amor aos meus patrícios. O sentimento do apóstolo Paulo é um sentimento forte, sentimento que mostra para mim e para você que mesmo ele sendo um grande homem de Deus, vivendo uma vida espiritual, assim como Jesus, que veio aqui nessa terra e veio com um propósito de salvar a humanidade pela eternidade, Jesus e Paulo tinham um compromisso com Deus em primeiro lugar, e depois tinham um compromisso também com a sua pátria. Isso me leva a acreditar, irmãos, que eu também tenho um compromisso com a minha pátria, que você também tem um compromisso com a sua pátria, mesmo que você seja um ser espiritual, mesmo que o seu rei não seja o rei dos homens, porque olha, é lógico que eu gostaria muito, como cidadão, eu vou votar numa pessoa, e eu gostaria muito que essa pessoa fosse eleita, mas olha, eu no fundo, se ele for ou não for, o meu Deus, o meu rei, o meu dono, o meu presidente, nunca vai mudar. É o meu Deus, é o meu Deus. Mas eu também tenho um compromisso com o Brasil. E por causa do meu compromisso com o Brasil, eu tenho que fazer aquilo que Deus me orienta a fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a sua terra. Então, irmão, Paulo e Jesus amavam a sua terra, a terra deles. Mas essa terra, ela está doente. Ela está doente por quê? Porque Deus no texto diz assim: eu vou sarar. Ninguém sara algo que não está doente, não é mesmo? O texto faz menção a uma necessidade de cura. O texto no original está mostrando, eu vou sarar a sua terra, ou seja, essa terra precisa de cura. Aí então vamos pensar um pouquinho, agora a gente já começa a entrar em um contexto nosso, porque se Deus mostra ali em 2 Crônicas que aquela terra, a terra de Israel, naquela geração, precisava ser sarada, precisava ser curada, eu quero dizer para você algo que na verdade eu nem precisaria dizer, porque você sabe muito bem disso. O Brasil também precisa de cura.
A nossa nação, ela está acometida de uma doença de morte. Não é uma doença qualquer, não. A nossa nação está indo de água abaixo, meus irmãos. Eu não sei o que vai ser do Brasil, e eu não estou falando pura e simplesmente de economia, não. Eu estou falando de algo muito mais do que economia. Eu estou falando de povo, eu estou falando de moralidade, eu estou falando de quem nós somos como seres humanos. Parece que nós estamos vivendo um tempo tão assustador, que aqueles que acreditam que o homem veio do macaco, aqueles que acreditam, dá a impressão de que nós viemos do macaco, nós nos transformamos agora em homens, e parece que agora nós estamos voltando para ser macacos novamente. Porque se você pegar toda a ideologia que tem por aí, você vai ver que algumas pessoas, elas já pensam como animais. Parece que não, mas elas já pensam como animais. A nossa terra, o nosso Brasil está doente, irmãos. E você não precisa, eu sei que você sabe disso. Tem feridas. E nós estamos como que uma pessoa com uma doença no corpo, de uma maneira generalizada, com vários pontos, vários focos cancerígenos no nosso corpo. Se nós nos analisássemos como o nosso país. Quais são as feridas que nós temos que estão nos levando à morte? Feridas existenciais. O Brasil é um país ferido existencialmente. Tem um monte de gente se matando por aí. Por que as pessoas se matam? Porque existencialmente elas têm uma ferida. Tem gente aí viciada em álcool e dizendo em alto e bom tom: eu não sou viciado. Não, a hora que eu quiser eu paro. Existencialmente eles precisam de uma coisa chamada álcool. Tira o álcool deles e você vai ver que eles precisam daquilo, porque na sua existência parece que tem uma necessidade de algo, que é o álcool. Aí vamos pular para a droga. Nosso país nunca teve tanto drogado quanto hoje. É uma ferida que está matando a gente, irmãos. Cada dia mais a gente vê uma calamidade aqui, uma atrocidade ali, como da senhorinha esses dias atrás aqui em Araçatuba, que foi morto por um cara que tem uma ferida existencial. Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, eu não preciso nem colocar a história, mas uma pessoa de coração bom, que abre a sua casa, que quer fazer o bem e que morre em função de uma sociedade que está morrendo, porque existencialmente tem uma ferida. E tem outras tantas coisas aqui a nível existencial que eu poderia me delongar um pouquinho mais, mas não é só existencialmente, psicologicamente a nossa nação também. É um monte de gente por aí com vida sem sentido. É um monte de gente por aí que desgraça a própria vida em função de dificuldades psicológicas. E além de desgraçar a própria vida, acaba desgraçando a vida dos outros, porque tem problemas psicológicos. A nossa nação está vivendo um tempo que psicologicamente as pessoas estão fora de si. Há 25, 30, 40, há 50 anos atrás, nós não tínhamos tantas pessoas abaladas psicologicamente como nós temos nos dias de hoje. Eu sei que isso não é uma coisa só do Brasil, eu sei, mas eu quero dizer, isso é um problema do Brasil, que está matando a gente, e parece que a gente não está enxergando. Caminhando um pouquinho mais, outro câncer na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa terra está ferida profundamente na área familiar. Aliás, nem querem mais que exista família. Não é mesmo? Daqui a pouco, se nós permitirmos, daqui a pouco nem família vai existir mais nesse mundo que diz que está evoluindo. Que, segundo os homens e mulheres que se dizem expert, dizem que nós estamos evoluindo. E nós estamos perdendo a questão familiar. Nunca
Nunca nós tivemos tanta vulgarização da família quanto hoje, irmãos. Nunca. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não olham para a família como olhavam há 50 anos atrás. É uma mudança muito brusca, irmão. Eu quero que você pense um pouquinho aí. Em 1970, a família era a base da sociedade. Eu não tenho saudade de 1970, só estou falando que em 1970, a família era a base da sociedade. E havia um respeito pela família acima de qualquer coisa. E hoje a família está jogada de lado. Os divórcios proliferam. Adultério hoje é uma coisa normal. Fora daqui é uma coisa assim totalmente... Está legalizado. Está legalizado. Há 50 anos atrás, adultério era uma coisa que causava um choque social grandíssimo. Se uma pessoa adulterasse numa cidade pequena, ele tinha que mudar de cidade. Por que ele tinha que mudar de cidade? Porque era um choque. Mas hoje já não é mais. Hoje não. Hoje a coisa é aberta. Hoje já existem os conchavos. Hoje já existem os casamentos a 3, sem nenhuma dificuldade. A família, nós estamos feridos familiarmente falando. A sexualidade hoje é precoce. Ela é tão precoce que ela está nos trazendo grandes problemas. E por estar trazendo grandes problemas, estão querendo piorar o negócio. Piorar, levando um pouco mais de informação sexual para as crianças mais jovens. E eles aí pensam que vão melhorar a situação e eles vão acabar de estragar. Porque existe uma linha política em cima desse negócio. Existe um viés político que encaminha uma educação dessa natureza. E a gente precisa abrir os olhos, irmãos. Porque tem coisas que infelizmente se resolve pelo viés político. E se nós não entendemos isso, nós vamos continuar pagando um preço, porque a nossa ferida é alta e cara. Ela está nos comendo, familiarmente falando. Mas não para por aí, moralmente também. Hoje eu ia dizer que o mundo é imoral. Não, o mundo não é imoral mais, irmãos. O mundo é amoral. Imoral é quando você vai contra a moral. Amoral é quando a moral já não existe mais. Certo? O mundo hoje não é imoral. Ele é amoral. Na verdade, as pessoas querem quebrar, tirar da frente qualquer coisa que diz respeito à moral. Eu me lembro que quando criança eu estudava moral e civismo na escola. Hoje você pode jogar fora essa disciplina, porque não tem mais moral. Tudo está fora do padrão, tudo está... Hoje em dia tudo é normal, não é mesmo? Hoje em dia tudo é normal. O seu filho na escola, se bobear, ele já ouviu uma professora ou um professor ou um ativista dizendo que ele pode, se ele quiser, fazer sexo com animais. Ele pode. Ele pode ser um pansexual, ele pode fazer sexo com tudo, até com uma árvore. Você sabia disso? Nós estamos moralmente destruídos. E nós estamos num caminho de destruição ainda maior. A nossa nação, irmãos, ela está ferida de morte. Hoje a TV é totalmente imoral. Hoje não dá mais para você ter uma criança como eu de 6 anos na sala e imaginar que no meio da tarde ela pode assistir televisão. Ela não pode assistir televisão mais, porque no meio da tarde pode passar um filme qualquer lá, né? E ela vai ver uma cena de sexo, ela vai ver uma cena de tiro, de violência, de agressão. A TV hoje ela é totalmente imoral. O sexo hoje é livre. Nós vivemos num país que o sexo é livre. Ninguém mais se incomoda com isso. Não existe mais pudor em falar disso. Não existe. Hoje a homossexualidade é uma coisa totalmente tolerável no sentido de que parece que é estilo de vida.
E não só um estilo de vida, mas parece que... Eu gosto muito do Arnaldo Jabor, quando disse o seguinte: houve um tempo em que isso era uma coisa meio complicada, ninguém falava disso. Aí houve um tempo que aí não podia mais falar sobre isso. E aí ele disse assim: parece que no futuro todo mundo vai ser obrigado a ser. Ele falou: eu que não quero estar aqui para ver esse negócio. Dá a impressão que vai existir uma forçação de barra tão grande, ao ponto de que você precisa experimentar, você precisa saber, porque se você não experimentar, você não sabe quem é você. É mais ou menos isso que a coisa, ou mais ou menos dessa forma que a coisa está acontecendo. Isso está acontecendo dentro das nossas escolas. Dentro das nossas escolas. Os pais, pobres dos pais, que às vezes são tão reféns da situação, que pensam que a coisa está tudo bonitinha, tudo lindo e maravilhoso, quando de repente as crianças são dentro da escola, a pessoa que ensina, eu não estou falando do professor ou da professora, mas às vezes alguém que vem lá, e às vezes até o professor e a professora dizem: mas não fala nada para o seu pai. Nós estamos ensinando isso aqui para você, é assim, é isso, aquilo, mas não fala nada lá na sua casa, tá? Não fala nada. É como se chamasse a família de: olha, nós somos quadrados, nós somos ignorantes, né? Nós não temos nada de bom para ensinar para os nossos filhos. Espiritualmente, a nossa nação, ela também está com uma ferida de morte, irmãos. Hoje em dia a gente olha para a área religiosa e a gente vê feridas escancaradas. As pessoas, hoje foi lido o texto aqui de Mateus, capítulo 11: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Hoje a gente não vê mais na igreja o descanso, a gente vê o contrário, a gente vê mais fardo em cima das pessoas. A religiosidade troca a prosperidade por fardo. É fácil de você perceber isso. É fácil você perceber isso. Dê dinheiro e você vai ganhar dinheiro. Venha sem faltar nenhum dia, que Deus vai ouvir você. É uma troca. Parece que o evangelho puro da salvação em Cristo, salvação de graça e pela graça, não existe. Mas existe um chamariz que é muito forte. Existe algo que pega na ganância do ser humano, que é: você vai se dar bem, você vai ter mais, você vai ser melhor, você não vai ser doente. Nós estamos feridos espiritualmente falando, porque o remédio não é mais o remédio correto, é um remédio errado, e remédio errado mata, irmão. E espiritualmente falando, remédio errado mata. Hoje nós vemos aí os mercadores do evangelho. Hoje nós vemos aí, as pessoas morrem de medo das coisas espirituais. Basta alguém encostar em você e dizer alguma coisa que tenha um cunho espiritual e que deixa você contra a parede, que você já começa a repensar a sua teologia. Imagina aí que eu desço aí no auditório, sento aí do seu lado e falo: olha, irmão, eu estou sentindo que você está assim, assado, por causa disso, disso e disso, e você precisa fazer isso e aquilo. Eu duvido que você não ia embora, pelo menos pensando um pouquinho. Eu duvido, porque as pessoas, elas estão, o Brasil no contexto geral, está com uma ferida na questão espiritualidade. Hoje nós temos pastores, líderes, que são nada mais nada menos do que vendedores espirituais de prosperidade. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Existe um sincretismo religioso muito grande hoje. Sabe o que é sincretismo religioso? Mistura de coisas de religião, mistura de coisas do candomblé dentro da igreja evangélica, mistura de coisas do espiritismo dentro da igreja católica. Isso é sincretismo religioso. Sabe, não tem mais um absoluto religioso. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam olhando lá fora: lá está dando certo, vamos ungir a rosa aqui. Ungir a rosa era coisa de espiritista. Aí depois a igreja, os mercadores do evangelho olharam para a unção da rosa no espiritismo e falaram: esse negócio dá certo, traz para cá. E esse sincretismo religioso tira de nós a verdade.
do Evangelho. Simples, puro e simples. Transformamos as pessoas, ou os líderes, esses pseudo-líderes evangélicos, transformam as pessoas em burros de carga. Eles só não estão enxergando isso. Sabe aquele burro que você coloca a cenoura na frente, você amarra uma corda, põe a cenoura na frente e o burro vai atrás da cenoura. Ele está indo, porque ele sai, alguém diz para ele, vem para cá que você vai se dar bem, faça desse jeito que você vai se dar bem. Pois é, meu irmão, nós estamos feridos espiritualmente falando, e nós estamos feridos, e isso que talvez hoje, em função da nossa semana, talvez fale mais alto. Nós estamos vivendo um tempo que social e economicamente falando, nós estamos feridos. Hoje é uma calamidade pública o que a gente está vivendo. É uma calamidade pública você depender de um hospital público. É uma calamidade pública você depender do governo. É uma calamidade pública aonde está a nossa economia. Nós estamos também feridos nessa área. Hoje a classe política, ela não tem nenhuma consideração diante de nós. Nós olhamos para a classe política e nós desonramos a classe política, mas não é assim no restante do mundo, irmãos. Não é assim. Embora existam muitos países pelo mundo e a grande maioria seja corrupto, a grande maioria, existem sim sociedades saradas quando o assunto é política. Existem sim governantes corretos que não são corruptos neste mundo. Existem alguns países que têm a grata satisfação de você confiar no político de uma maneira certa, porque você tem a consciência clara de que ele vai fazer o bem para a nação mesmo, sem querer levar uma vantagem. Existe sim nações saradas, que você pode sair da sua casa e deixar a chave na parte de dentro da fechadura da porta, fechar, ou seja, só encostar a porta e você sair de férias. Existe sim sociedades onde você pode colocar o seu carro na rua e deixar a chave dentro do carro, porque ninguém vai mexer. Mas aqui no país onde a gente vive, não é assim. Nós estamos morrendo. A gente que não percebeu ainda, mas a gente está morrendo. Por que a terra está doente? Por que a terra está doente? Deus falou para o povo na época de Crônicas aqui. Deus falou na época de Salomão. Deus disse: eu vou sarar a sua terra. Quando acontecer isso, eu vou sarar. É porque tem doença, ou pode vir a ter doença. No caso ali, eu quero que agora você volte os seus olhares para o tempo de Salomão, porque Crônicas aqui está narrando o tempo de Salomão. Vai dizer o texto o seguinte, aí a gente entende o 14 em função do 13. Porque o 13 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus diz que, olha, se as coisas derem errado, se alguma coisa acontecer e vocês começarem a vivenciar um tempo difícil, se as coisas começarem a ficar complicadas, eu vou curar. Mas quando ele fala eu vou curar, a gente olha para o 13 e a gente vê quanta desgraça que pode assolar. E sabe de onde vem essas desgraças todas aí, irmão? Vem de Deuteronômio. Olha que coisa interessante. Em Deuteronômio, muito tempo antes da época de Salomão, muito tempo antes, Deus faz um pacto com o povo de novo. Deus chama o povo, e eu não tenho tempo para ler Deuteronômio capítulo 28, o capítulo inteiro. Eu só peguei 3 versículos aqui para você entender o enredo todo, mas eu gostaria mesmo que você lesse na sua casa o pacto que Deus faz com o povo naquele dia.
E o pacto é mais ou menos o seguinte: no começo ele diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao Deus ou ao seu Deus. E aí ele começa a falar das bênçãos. E vai, e fala, e fala, e fala um monte de bênção. Você leia com calma na sua casa o Deuteronômio 28. Mas daí no meio do texto, Deus fala assim: olha, mas se vocês não obedecerem, aí ó, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí tem uma lista, irmão, e uma lista grande. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo tanta desgraça. Por quê? Por que nós temos tantas desgraças assim? E alguns países deste mundo gozam uma qualidade de vida totalmente oposta à nossa. Eu fico olhando e eu fico de boca aberta. Não dá para entender como existe uma diferença de ser humano. É de ser humano para ser humano. Sabe? Não é uma questão só política. Não é só porque os políticos são bons ou são corruptos. Não, é do ser humano, é da pessoa. É de mim e de você. A qualidade do indivíduo, a qualidade do ser humano. Tudo para nós se resume à questão espiritual. Pelo menos para o povo de Deus é assim. Eu não estou pregando para universitário, não estou pregando para gente que só crê no racional. Eu estou pregando para pessoas que têm a ideia de um Deus, da existência de um Deus vivo, que atua na nossa vida, que move as coisas, que nos ajuda, mas um Deus que às vezes também põe a mão forte sobre nós, como um bom pai, tentando fazer com que a gente endireite de vida. Eu olho sob essa ótica e eu vejo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que é muito ruim, porque o Brasil não olha para os céus, porque o Brasil não tem Deus de fato como o Senhor. O Brasil não segue cuidadosamente, como diz o texto, todos os mandamentos e os decretos que o Senhor deu para nós. Tem uma coisa que sobressai no verso 14, para mim, de 2 Crônicas, que fala por que está doente. Se você olhar os dois textos, 13 e o 14, você vai ver, olha, precisa de cura porque vai ficar doente. E o que vai fazer ficar doente? Você já percebeu que tem ali algo que sobressai no verso 14, que é a ideia de se afastar dos caminhos de Deus. Se vocês se afastarem dos meus caminhos, a coisa não vai ficar boa. Se você não seguir a minha orientação, a coisa não vai ficar boa. É isso que sobressai. É isso que diz para nós, está aqui o problema. E aí em cima disso, eu quero pensar bem rapidinho com você, para a gente se afastar dos maus caminhos. O que a gente precisa? O que eu e você e o que o Brasil precisa? Porque o dia que o Brasil passar por essa experiência que eu vou colocar aqui para você, você vai ter a grata satisfação de ver um país diferente. O que a gente precisa fazer para se afastar dos maus caminhos? Porque Deus disse, olha, o problema serão os maus caminhos. A desgraça vai vir, a dificuldade vai vir por causa dos maus caminhos. Mas se vocês se humilharem, orarem, buscarem a minha face e se arrepender dos maus caminhos, aí sim eu ouvirei, perdoarei, sararei a terra de vocês. A nossa terra está doente? Você concorda? O Brasil está doente? O Brasil está doente. O Brasil vai morrer. O Brasil vai morrer. Eu talvez não vou estar aqui para ver, irmão. Nem você, mas o Brasil vai morrer se ele continuar nessa linha. Se ele continuar nessa toada, nós vamos estar fadados à morte de algum jeito.
E Deus já deu a receita para a gente. Se afaste dos maus caminhos. Se você se afastar, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei a nossa terra. Eu creio que Deus pode fazer isso pela nossa nação. Mas a gente tem que dar 3 passinhos. 3 passinhos. Primeiro eu tenho que reconhecer o caminho em que eu estou trilhando. Eu já perguntei aqui para você: nós estamos doentes ou não estamos? Nós estamos doentes. É engraçado porque o Brasil tem uma igreja. Se formos pensar em termos de cristianismo no Brasil, nós temos 80% de cristãos nesse país, sem sombra de dúvida. Cristãos, seguidores do Cristo. Mas esses 80% de seguidores do Cristo não faz diferença. A nossa nação ainda está ferida de morte. Ela vai morrer com 80% de gente que conhece ou que diz conhecer o Cristo, mas que não admite, não sabe o caminho que está trilhando. Não sabe, porque se soubesse que o caminho é minado, se soubesse que nós estamos andando num campo minado, ia pelo menos pensar um pouquinho, ia refletir um pouquinho, fazer algo para mudar a situação. Mas parece que a gente é um povo meio esquisito. O brasileiro é um povo meio esquisito. Parece que nós vivemos fechando os olhos, falando assim: não é comigo. Parece que até pouco tempo atrás, até mesmo a igreja evangélica, a qual eu faço parte, 40 e tantos anos, fechou os olhos dizendo assim: não é comigo, não é comigo, não é comigo. E olha onde chegou. Se a coisa continuar, daqui a pouco a igreja vai começar a ser perseguida nesse Brasil aqui, nessa nação. Mais 20 anos, do jeito que a coisa está, a igreja começa a ser perseguida. Não tenha dúvida disso. Porque a igreja, ela vai na contramão do que é pregado hoje. Totalmente. Sabe qual vai ser o tema do acampamento dos adolescentes? Nadando contra a maré. Nadando contra a maré. Sabe por quê? Porque vocês vão viver um tempo na vida de vocês que todo mundo vai fazer errado. Todo mundo, o mundo inteiro vai fazer errado. E aí você vai estar sozinho, se você for de Deus mesmo. Porque alguns vão virar e falar assim: é melhor ir com a correnteza. Mas se você for macho, se você for de Deus, você vai nadar contra a maré. Assim como muitos povos evangélicos no mundo afora aí nadam, são obrigados a nadar contra a maré. Por quê? Porque a sociedade lá não quer eles lá, porque eles são contra a cultura que eles vivem. Mais 20 anos, irmãos, mais 20 anos, não demora mais do que isso, a igreja começa a ser perseguida de uma forma enfática na nossa nação. Se nada mudar, é isso que vai acontecer. Primeiro a gente precisa reconhecer em que caminho a gente está trilhando. É caminho de morte, sim, irmãos, é caminho. E aí eu quero que você entenda uma realidade absoluta comigo. Toda mazela social, toda dificuldade social que a gente está vivendo, tem um fator gerador pecaminoso. Toda mazela, toda dificuldade social, não importa qual seja, tem atrás dela um pecado. Tem um pecado. Eu vou dar exemplo, só 3 exemplos para você aqui, de cada uma das situações aqui. Por que existe tanta corrupção no nosso país? E a corrupção não é só do político, não, a corrupção é generalizada na nação. É o que o político, ele tem acesso a mais dinheiro do que você. É porque o político, quando ele é corrupto, ele não é corrupto com R$1.000. Ele é corrupto com 1 milhão, com 1 bilhão. Mas não tem muita diferença se eu sou corrupto com R$1, com R$10, com R$100. A nossa sociedade, ela é uma sociedade corrupta, porque quando existe corrupto, tem que ter alguém que corrompe e tem o corrompido.
E hoje a coisa está tão organizada que tem que ter o corrupto, tem que ter o que corrompe, o corrompido, tem que ter o que esconde, tem que ter o outro que dá suporte, tem que ter o outro que contabiliza diferente, tem que ter o outro que leva fora do país. A coisa está organizada hoje. Mas eu quero só deixar claro para você que a nossa nação é uma nação corrupta. Eu tenho medo de olhar para esse quadrinho que eu fiz aí. Não fiz, né? Eu peguei da internet. Eu tenho medo, porque eu já colei na prova. Quem não colou aí? Que atire a primeira pedra. Nós somos corruptos por natureza, né? Parece que está no nosso DNA, irmãos. Quem daqui nunca bateu um papo? Quem daqui nunca bateu um papo? Mesmo sem oferecer dinheiro, mas não bateu um papo com o guarda. Você fala lá no fundo do seu coração: não, dinheiro eu não posso dar, mas eu tenho que corromper ele com a lábia. Se eu der dinheiro, eu estou pecando. Olha só, se eu der dinheiro, eu estou pecando. Mas eu, seu guarda, não, que isso, olha, não sei o que. Eu me lembro quando eu era pequenininho, bem pequenininho, eu fui de carona com um irmão da igreja que ele era líder da minha igreja, que não tinha pastor. Ele era o líder da minha igreja. E eu estava de carona no carro dele. Nós fomos viajar. E aí eu me lembro o papinho que ele jogou no guarda, quando o guarda estava querendo passar uma multa para ele. Sabe como é que é, né, seu guarda? Não, aqui nas baixadinhas a gente dá uma aproveitada e não sei o quê. A gente é, por natureza, o povo brasileiro. Eu tenho vergonha de dizer isso, porque eu sou brasileiro. Nós somos, por natureza, propensos à corrupção. A gente tem que reconhecer isso, irmão. Porque se não se muda de direção, se você primeiro não reconhece aonde você está. E a corrupção, ela é embebida de mentiras. Porque a corrupção, ela exige mentira, não exige? E quem que é o pai da mentira mesmo? É o diabo. E o Senhor Jesus ensina a gente a ser verdadeiro, honesto, a levar o prejuízo se for, né? Mas vamos caminhar. Os assassinatos no nosso país são uma coisa que choca a gente. Por que existem os assassinatos? Por falta de amor às pessoas. Tem um pecado atrás. Assim como a corrupção tem um pecado, porque o que leva o indivíduo a ser corrupto é o amor ao dinheiro. E o que a Bíblia fala do amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz isso. Nós, como povo de Deus, dizemos: não podemos amar o dinheiro, não podemos amar o dinheiro, não podemos amar o dinheiro, até o dia que o guarda vem querendo fazer uma multa para a gente, porque a gente desobedeceu e deveria levar uma multa, mas a gente ama o dinheiro. Porque não tem coisa mais mal paga nessa vida do que multa de trânsito. É ou não é? Não tem coisa que mais dói na alma de pagar do que multa de trânsito. Mas poderia ser qualquer outra coisa, irmão. Qualquer outra coisa. Nós temos lá no fundo da nossa alma um amor ao dinheiro extremo, e isso é pecado. É pecado. A Bíblia rechaça o amor ao dinheiro, mas nós temos esse amor ao dinheiro. Ou seja, se existe a corrupção, é porque existe o amor ao dinheiro. Se existe o assassinato agora, é porque existe a falta de amor ao próximo, não é mesmo? No mínimo, porque ninguém mata uma outra pessoa que ama. Às vezes até as pessoas dizem por aí: matei por amor, mas isso é uma mentira desgraçada. Não é amor, é qualquer outro tipo de sentimento, menos amor. Essa pessoa nunca conheceu, nunca amou de verdade, porque ela matou. Quem ama não mata. Mas amor ao próximo não é algo bíblico. Se todos os brasileiros amassem ao próximo como a si mesmo, haveria homicídios na nossa nação? Não haveria. Você está entendendo? Toda mazela social tem atrás dela um fator gerador pecaminoso. Toda. Vou pegar mais um exemplo. O aborto. A gente está falando tanto em aborto aí nesses tempos de política. Por que as pessoas abortam? Por que as mulheres abortam? Eu posso fazer aqui, enumerar vários pecados. Primeiro, o egoísmo.
O egoísmo, porque a pessoa pensa nela. Assim, ó, isso não é bom para mim. Isso vai acabar com a minha vida. Eu não quero esse negócio. E se eu não quero, tem aí falta de amor ao próximo? Tem. Tem egoísmo? Tem. Tem hedonismo? Tem. Tem também a permissividade e a promiscuidade sexual. Não tem? Porque criança não aparece do nada. Criança aparece hoje aos montes no nosso país e em outros tantos países do mundo. Por quê? Porque existe hoje no mundo uma ideia de sexualidade promíscua, permissiva. E Deus, na palavra dele, ele trabalha isso também. E a gente sabe que existe pecado nesse meandro. Ah, mas aí você fala assim, pastor, mas tem pessoas que ficam grávidas porque foram estupradas. Tá bom, é verdade. Tá aí mais uma mazela social que, se você puxar, tem um pecado atrás. Por quê? Porque para alguém estuprar uma outra pessoa, tem que ser uma pessoa perversamente má. Tem uma maldade, tem um pecado atrás da questão de aborto. Tem ali uma pessoa que não se domina. A Bíblia diz que fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Tem ali uma pessoa que não se domina e aí comete o pecado de estuprar uma mulher. Ou seja, o aborto, se você puxar o fio da meada, você vai encontrar uma ramificação de pecados que gera a situação chamada aborto. E eu poderia ficar aqui a noite inteira com você, colocando mazelas sociais do Brasil e mostrando para você, se não tivesse esse pecado, não teria essa mazela. Se não tivesse o amor ao dinheiro, não teria corrupção. Se tivesse todo mundo amasse ao próximo, não teria assassinatos no nosso país. Você concorda comigo? Se todo mundo olhasse para a Bíblia, se todo mundo olhasse para a palavra de Deus e seguisse e vivesse o que a Bíblia diz, nós não seríamos quem nós somos. Você não ligaria a televisão todos os santos dias e olharia lá as desgraças e as mazelas e as dificuldades que a gente está vivendo. Se o nosso povo, se de fato ele fosse um povo que olhasse um pouquinho só para Deus. Primeiro eu tenho que admitir que o caminho que a gente está vivendo é um caminho difícil. Eu tenho que admitir que é um caminho mau. Nós não estamos onde nós estamos, irmãos, por acaso. Nós não estamos vivendo nesse país na situação que ele está porque nós tivemos azar. Não, nós estamos aqui pagando um preço alto porque a nossa nação é uma nação pecaminosa, é uma nação pecadora, é uma nação que não leva a sério as coisas de Deus, é uma nação que está trilhando o mau caminho, A segunda coisa, a gente tem que assumir que a gente está no mau caminho. E isso é meio fácil para nós. É fácil eu convencer você aqui, dentro da igreja, de que nós estamos no mau caminho. Mas vai conversar lá fora. Vai conversar na universidade. Vai perguntar para o pessoal lá se eles acham que o caminho é um mau caminho. Não, não é não. Na cabeça deles não. Não. Muito pelo contrário. Nós estamos evoluindo. Nós estamos melhorando. É assim que tem que ser. Ah, mas está tudo errado, tal. Não, mas olha, é assim, tal. A gente é convencido por ideologias que são empurradas e nós temos medo de abrir a nossa boca. Não está longe, irmãos, não está longe dos pastores evangélicos começarem a ser presos. Eu tenho 49 anos. Olha, meu irmão, se eu ficar na lida aí até os 69 anos, se nada mudar, eu ainda vou experimentar o que é um chilindró. Você está rindo porque não é com você. Mas se nada mudar no nosso país, se nada mudar, você pode ter certeza que um dia você vai me visitar na cadeia. E eu vou com gosto. Eu vou com gosto. Eu vou ter oportunidade de ser como o apóstolo Paulo. Se eles me der
Uma moralzinha, eu levo o violãozinho lá para dentro, para fazer igual Paulo e Silas e começar a cantar dentro daquele negócio. Vocês vão ter que me soltar. Vou cantar desafinado, é claro. A gente tem que assumir que a gente está num caminho mau. E a última coisa, a gente tem que mudar. Tem que mudar de direção, gente. Tem que mudar. Para mudar, aí eu vou te dar um conselho dentro daquilo que a gente está vivendo hoje. Porque hoje nós estamos numa semana pátria. Tem duas coisas que a gente precisa fazer. E fazer bem feito. Primeiro, meu querido, como que eu vou mudar? Porque agora é um momento na história do nosso país que você vai ter que fazer igual Josué. Josué, quando a coisa ficou meio difícil lá entre ele e o povo, ele disse o seguinte: olha, vocês vão ter que escolher. Se vocês quiserem continuar vivendo desse jeito, servindo os outros deuses, vocês vivam. E ele disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É um momento, irmãos, que você tem que se impor. É um momento que você tem que ter a inteligência para enxergar um pouco além. Um pouco além. Você tem que enxergar ideologias e não só pessoas. Porque nós somos seduzidos por pessoas, por candidatos. Eu quero que agora, como nós estamos vivendo esse momento, que é necessário um posicionamento, e você tem a graça de se posicionar. Porque em alguns países do mundo o povo não tem como se posicionar. Certo? Nós ainda temos essa graça de nos posicionar. Eu queria que você pensasse um pouquinho além, porque agora é hora de você, já que você assumiu comigo que o nosso caminho é mau, porque o caminho do Brasil é mau, e que a gente precisa mudar de direção, você tem algo na sua mão que é poderoso, que é o voto. E você precisa entender que o seu voto é algo que Deus te deu. Deus te deu. Porque nós estamos vivendo um Estado democrático de direito nesse Brasil, graças ao Senhor Jesus, que Deus nos deu essa graça. E a gente precisa usar isso com inteligência, irmão. Com inteligência. Não se seduza por candidatos. Olhe um pouco além. Veja a ideologia dos candidatos. Veja quem continua tratando o aborto como algo normal. Veja quem continua vivendo debaixo da corrupção, mesmo depois de tantos e tantas operações Lava Jato. Tenha consciência de qual é o caminho mau. Qual é o caminho mau? Eu sei muito bem, eu não sou bobo. Eu sei muito bem que não tem um candidato nesse pleito, um candidato sequer, que seja um candidato que atenda a todas as exigências de Deus. Eu sei muito bem. Eu sei. Mas eu quero crer que existe no meio desse espaço amostral que nós temos como candidatos, alguns que poderão ser usados por Deus e outros que deliberadamente não querem ser usados por Deus. E tem a turma do agrada a todo mundo. Cuidado com a turma do agrada a todo mundo, porque quando está com você, bate nas suas costas e diz que ele é parecido com você. Quando está com um outro grupo que pensa totalmente diferente da igreja, bate nas costas do outro grupo dizendo: não, eu vou apoiar a causa de vocês também. Você tem uma semana, irmão, uma semana para você de verdade mesmo pesquisar a vida desses indivíduos, pesquisar a ideologia. A gente não faz isso. Você já entrou no site do candidato e procurou ver o plano de governo? Você já procurou saber o que ele defende, o que ele diz que ele vai defender? Você para ouvir o que o cara tem a dizer com relação a isso, aquilo, algo que afeta a tua vida como pessoa, algo que afeta com a tua moralidade, algo que afeta com a tua religiosidade? Você para ouvir a pessoa. Às vezes a gente fala o seguinte: eu não quero nem ouvir mais o horário eleitoral. E aí, meu irmão? Se você não quer ouvir, você nem vai conhecer a pessoa superficialmente. É importante que você de verdade mesmo seja inteligente e vote de uma maneira correta.
Olhe para a ideologia, olhe para o que a pessoa defende. Hoje está um pouco fácil, sabe por quê? Há um tempo atrás era meio difícil, agora a coisa está meio polarizada. Quem é aqui fala que é aqui, e quem é lá está falando que é lá. Agora a coisa também parece que meio escancarada. Antes era mais difícil, porque eles se escondiam da gente. Hoje não. Hoje parece que, olha, quem é daqui fala eu sou daqui, e quem é daqui fala eu sou daqui. E aí que vai ficar um pouquinho mais fácil para você escolher o que é de Deus, irmão. O que é de Deus. Mude de direção. Mude de direção. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante. A Bíblia diz assim, quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29, 2. Anota aí, Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Eu vou perguntar para você, nós estamos felizes ou nós estamos gemendo? O Brasil hoje está feliz ou está gemendo? É fácil de entender. Em última instância, irmão, e eu vim aqui para dizer isso para você, em última instância, não se esqueça, é Deus que vai curar a nossa nação. É Deus. Não se iluda muito com pessoas. Embora eu quero crer que nós temos que escolher o melhor que nós temos. Mas não se iluda com pessoas. Porque a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. O que para mim vai mudar a nossa nação é o meu Deus. Ele vai usar. Ele vai usar um Ciro da vida, não o Ciro Gomes. Tá? O Ciro, rei da Pérsia. Ele vai usar um homem que talvez nem conhecia ele, ou talvez nem sabia exatamente quem era ele. Tinha uma noção de quem era, mas não sabia exatamente. E Deus usou, porque ele se permitiu ser usado. Ele se permitiu. Ele poderia não se deixar. Então seja inteligente e escolha dentre as pessoas que você tem, as oportunidades que você tem, alguém que você percebe de verdade que pode ser usado por Deus para esse pleito. Uma ilustração interessante, eu estou já terminando, irmãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu li isso, eu não vou lembrar agora o nome do pastor que escreveu, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram bombardear o país de Gales. O país de Gales, todos nós sabemos que é um país pequeno, sem nenhuma influência bélica no mundo, e o país de Gales não tinha como se defender. E os alemães, eles estavam com o país de Gales como alvo principal naquele momento, talvez querendo invadir a Inglaterra, e o país de Gales era estratégico. E o que aconteceu, segundo o escritor? Que os pilotos alemães, deixa eu contar a história direito aqui, que o país de Gales, como não tinha como se defender, foi decretado no país, porque eles sabiam que o bombardeio estava chegando e que não demoraria muitos dias. Foi decretado no país Dia Nacional de Jejum e Oração. Foi decretado. E foi isso que aconteceu com aquela nação. Aquela nação dobrou os joelhos diante do seu Deus, dobrou os joelhos diante de Jesus Cristo. E acontece que conta a história que os pilotos alemães, quando sobrevoaram o país de Gales para lançar suas bombas, eles simplesmente não fizeram nada, porque eles disseram para os seus comandantes no rádio: comandante, não precisa jogar bomba aqui, porque está tudo pegando fogo lá embaixo, já está tudo pegando fogo, não precisa jogar bomba aqui. E eles voltaram sem jogar uma bomba lá. Você sabe o fogo que estava acontecendo ali, né? O fogo que estava acontecendo ali
Era o fogo da presença do Espírito Santo de Deus na vida daquela nação. E porque eles fizeram o que está escrito em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do caminho mau em que está vivendo, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vos sará a sua terra. Essa mensagem, irmãos, essa mensagem, ela é para nós hoje. Essa mensagem é de Deus para a igreja evangélica brasileira. Essa mensagem é também para todo católico dessa nação. Eu não sei se eles já se depararam, mas se eles se julgam ser povo de Deus, porque eles têm muito mais coisas parecidas conosco do que coisas diferentes, é verdade. O que é diferente nos separa, mas tem muita coisa que nos une. E se o povo de Deus nessa nação, se os 80% de cristãos desta nação olhasse para esse versículo e pelo menos na semana que antecede o pleito eleitoral, orasse, jejuasse, se arrependesse, fizesse o que ele pode fazer, ele mudar, porque a gente, antes de pedir para o governante mudar, a gente tem que mudar. E também fazer justiça e votar numa pessoa certa, numa pessoa que pode ser usada por Deus. Aí sim, se há humilhação, se há busca de Deus, se há um afastamento dos caminhos maus, aí Deus ouve, Deus perdoa e Deus cura a nossa terra. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que Deus pode curar o Brasil e a gente sair dessa miséria de vida que a gente está vivendo, porque não é só economicamente falando, não é. Aliás, todos nós estamos melhores economicamente do que há 20, 30 anos atrás. Todos nós estamos melhores. Não é. A vida, ela está muito pior e a gente tem mais dinheiro no banco, mas a vida está pior. A vida está pior. A gente precisa de cura. E quem vai providenciar essa cura é o nosso Deus. Se você crê nisso, eu gostaria, em nome de Jesus, que a gente encerrasse hoje, fazendo mais uma vez um clamor, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque nós temos uma responsabilidade, como povo de Deus, de orar pela nossa nação. Eu vou pedir para o doutor Hélio fazer essa oração nesse momento, vou pedir para o irmão Galdeano fazer essa oração logo em seguida, vou pedir para o Maico para fazer essa oração. São 3 orações de 3 servos de Deus que vão pedir pela nossa pátria nesse instante. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra que veio do teu coração aos nossos corações, nos tornando mais conscientes do nosso caminho, dos nossos erros, e agora com a vontade melhor de te servir e de mudar nossos caminhos, para que possamos ter as bênçãos prometidas, Sim. ouvir Sim, Jesus. nosso clamor, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Amém, Jesus. Sarar o nosso querido Brasil. Sim, Deus, em nome de Jesus. E é em nome dele. Amém, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. Sim, Jesus. Uhum. Isso é verdade. Uhum. Sim, Deus.
Amém, Jesus. Sim, Deus. Amém. Sim, Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim. Sim, Deus. Sim. Sim, Deus. Amém. Senhor, tem misericórdia da nossa nação e que o Senhor mova o coração do povo brasileiro a fazer o melhor e fazer o certo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas sabemos também, Senhor, que o Senhor já compactuou conosco, que se nós fôssemos pessoas boas, colheríamos o fruto bom, mas que se nós não fizéssemos as coisas certas, nós também sofreríamos. Eu peço em nome de Jesus que o povo brasileiro possa fazer a coisa certa, possa fazer a coisa certa na sua vida e possa fazer a escolha certa, a escolha do Senhor nesse pleito eleitoral que nós estamos vivendo agora. Tem misericórdia, abre o entendimento do teu povo, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos entender as ideologias e que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Muito obrigado por esse tempo de bênção na nossa vida, de podermos refletir um pouco a respeito de tudo isso. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.